Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, como acabamos de ouvir, para quem está aqui, presente na prece, esse tema tão importante. Mas nós vamos continuar falando de aflições. Já estamos nesse capítulo há 2 semanas, hoje é a 3ª vez, e hoje nós vamos tratar de alguns pontos que Kardec nos traz, eu diria de aflições talvez concretas ou talvez muito desafiadoras, que muitas vezes impedem o nosso viver, que comprometem o nosso viver. Mas antes da gente chegar nessas exemplificações e porquê de tudo isso, vamos lembrar um pouquinho, para quem não ouviu as outras semanas, ou mesmo como a gente tem o vídeo gravado, que a gente pode ouvir, assistir em outros momentos, para quem ainda não tem assistido os outros, enfim. Falamos que as aflições fazem parte de uma bem-aventurança, tanto que o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. Felizes daqueles que podem ter aflições. Oi, mas é esse o título do capítulo. E Jesus falou. E é uma das passagens, das frases ou das citações de uma passagem muito importante de Jesus, transformadora a nível de humanidade, que é o Sermão do Monte. E ele disse ali que é uma grande felicidade poder viver as aflições. Já ouvimos também que, sendo assim, aflições são justas. São aflições que às vezes a gente se enrola e compromete e acaba arrumando nesta mesma vida, ou aflições que a gente traz de uma outra vida, que a gente, encrencas do passado. Muitas são encrencas que a gente arruma agora mesmo. Mas muitas delas, às vezes aquelas que são imutáveis, mas tudo há uma causa justa. E esquecemos estas razões porque nos é útil. Se eu conseguir lembrar por que eu nasci com um desafio físico ou uma necessidade especial física muito grande, talvez eu não tolere levar adiante esta minha vida atual. Então, tá tudo certo, é assim mesmo que deve ser, e temos que sempre lembrar que não é a situação de se culpar por isso. Nossa, mas então eu tô assim perdida, porque tanta coisa assim já comprometida na minha vida, meu Deus, que vergonha do que eu possa ter feito. Calma, gente. Criador, Pai, Deus, é bondoso. Estamos aqui para evoluir. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. O que importa é ficarmos atentos para acharmos uma saída, vamos dizer, O que fazer por conta de tantas aflições? É isso que Kardec tenta nos trazer neste capítulo 5. Nós vamos voltar um pouco no fato de por que ele traz este assunto neste momento no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por ora, é importante que nós entendamos que tem uma passagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, onde ele fala de carregar a cruz, qualquer coisa, Nossa Cruz, o título é Nossa Cruz. E ele fala que o mais importante para que reconheçamos a nossa verdade, para superar desafios, para superar provas, dores, é que nós tenhamos a capacidade de reconhecer e ver a verdade, tomar consciência da situação. E é aí que começa o nosso processo para tentar transformar, superar as nossas aflições. Mas como isso? Aqui é o planeta do treino. A gente ouve aquela palavra, provas e expiações, é tão difícil. Vamos trocar, vamos falar assim, é o planeta dos remédios. Quando a gente está doente, o que a gente faz? Toma remédio. Aqui é o planeta do remédio. Então é aqui o lugar para a gente fazer esses exercícios, para que a gente possa superar ou resolver todas essas encrencas que a gente arruma para a gente mesmo. Como? Tomando consciência.
Isso é tão sério, né, quando a gente pensa em tudo isso, porque tem uma palavra aqui que eu escrevi, por isso que eu vim aqui procurar, como a gente desenvolver a coragem moral para levarmos adiante. E agora eu vou citar alguns dos temas que ele trata nessa parte do capítulo. O primeiro deles que ele fala é o suicídio e a loucura. Parece até que é tema de moda, né? Falar do suicídio. Uma coisa tão séria, tão profunda, mas que temos vivido de maneira tão desafiadora. Temos um mês dedicado ao combate ao suicídio. E os números ainda mostram que, apesar desses números estarem crescendo terrivelmente, eles ainda são números muito camuflados. Por questões religiosas, questões culturais, isso a nível de mundo, né? A gente nem sabe, na verdade, mesmo sendo tão assustador, né? Nós já vemos muito claro o suicídio entre adolescentes, né? Suicídio de crianças. E aqui ele fala, né? Ele fala de morte prematura, ele fala do bem e o mal, do mal e o remédio, perdão. Ele fala de tormentos voluntários. É interessante que se leia, porque bastante extenso a gente entra nesse momento nas instruções dos espíritos, que é aquela parte em que temos o depoimento de muitos espíritos falando das aflições em si, né? Mas eu estava falando que é importante a gente se dar conta da nossa realidade. Quando a gente pensa no suicídio, principalmente, por exemplo, quando a gente fala de adolescentes, é muito desafiador o processo de sair da infância para se tornar um adulto e viver, né, a adolescência. E ao longo da história, nós fomos muito pouco estimulados a expressar os nossos sentimentos. E isso desde criança. É muito recente na educação infantil, né, nos métodos de psicologia moderna, a gente buscar o verdadeiro, tentar entender o que a criança está sentindo, né? A gente vem de um passado do tipo, criança não chora, chega, engole o choro. O que você está? Criança não fica triste, né? Criança não tem problema. Quem aqui nunca ouviu isso? Acho que não é só privilégio meu, ou de alguns, né? Nós fomos muito pouco estimulados a mostrar o que sentimos. E ninguém muda o que não reconhece, gente. A gente só consegue trabalhar em cima de alguma coisa a partir do momento que você se dá conta disso. Hoje em dia, a educação infantil está muito ligada, né, à situação de criança. Você fala, eu percebi que você não gostou, que você ficou... Mostrar isso. Não de uma maneira a paralisar, mas de uma maneira a pensar que somente a partir do momento que se chega para um adolescente e mostra a ele que é realmente muito difícil, é uma fase de escolha profissional, identificação de sexualidade, inserção no mundo, perda de uma série de facilidades ou de simplicidades que se tinha no mundo infantil, para se passar para o mundo muito mais do princípio da realidade do que aquele princípio do prazer, porque no mundo infantil tudo é possível, né? Um pano de chão vira uma capa do Batman, não é? Uma toalha de banho, vai, que é maior. Mas tudo é possível. Mas chegar ao mundo adulto requer verdade, requer realidade. E isso é muito difícil. Mas não é impossível. Se a gente puder chegar perto das pessoas e que as pessoas reconheçam isso, então o primeiro ponto é ter a coragem de admitir a nossa verdade. Se eu tiver a falta de 2 braços, não adianta eu achar que eu vou escrever da maneira que todo mundo escreve, né? Eu tenho que entender que eu vou ter que... Mas o ponto é isso. Entender isso é sair daquele mundo de lamúria. É sair daquela história de por que comigo? Eu não mereço. Mas nós acabamos de entender que somos a construção hoje somos o produto do nosso passado. Nós somos seres em evolução. Então,
tudo existe por uma causa justa. Não é para que a gente diga, então as aflições existem e a gente vai se resignar. Então eu vou seguir como Deus quer. Não é isso. Nós somos os agentes da nossa mudança. A partir do momento que reconhecemos isso, nós temos que entender que a possibilidade de mudança não vai vir de fora. Ela depende da nossa atitude. Gostamos daquela frase que diz que a doutrina é consoladora. A doutrina espírita dá consolo. Mas o consolo que a gente quer dizer, o sinônimo deste uso do termo consolo por nós da doutrina, é no sentido de colocar as cartas na mesa. Nós somos estimulados a entender a verdade. Entender o que somos e o que não somos. Me ocorreu quando eu estava preparando o capítulo, e eu até estou vendo algumas pessoas que eu encontrei no final de semana, e a gente falava de infância e tal. Eu era uma pessoa profundamente difícil de fazer esporte. Eu consegui ser uma aluna que a única recuperação que pegou na vida foi de educação física. Eu consegui. Então, assim, hoje, quando você é criança, isso é muito mais difícil, né? Porque, obviamente, eu era muito gozada, porque eu peguei recuperação de educação física, e principalmente porque nas outras coisas eu ia muito bem. Mas já pensou se eu cismasse que eu queria ser jogadora de vôlei, gente? Eu tinha medo da bola. Não dava. Então, admitir o que a gente é possível, é capaz, né? Os nossos sims, para depois tentar ir em busca dos nossos nãos. Sim, nós estamos aqui para evoluir. Né? Pode ser que eu conseguisse alguma outra coisa, enfim, se eu realmente quisesse essa busca. Mas nós temos talentos. Vamos agradecer os talentos que temos. Vamos ajudar a desenvolvê-los, mas entender que não somos todos iguais. Agora, para entender isso, aí vem a parte chata desse capítulo. Porque para que a gente aceite esta situação para se transformar, a gente vai ser obrigado a dizer não para nós. E a gente não gosta de dizer não. A gente quer tudo. A gente acha que a gente merece tudo, que a gente devia poder tudo. Quer ver um exemplo? Eu quero tanto emagrecer. Bobo, né? Mas eu não vou conseguir parar de comer doce. Eu não me controlo, não aguento. Eu vou comer. Não é assim que a gente pensa? Eu quero muito fazer exercício, mas eu trabalho o dia inteiro. Agora, acordar cedo, não. Tudo isso envolve um não para nós. A gente tem que saber dizer não a nós. Fiquei doente. Mas fiquei doente. Aí está o desafio de aprendermos que a doença nada mais é do que um grande alerta para que paremos e observemos o que está acontecendo conosco. É um alerta, é um sinal que acendeu para que a gente pare. Não para vivermos paralisados ou vivermos de lamúria, não. Mas para buscarmos nisso o recurso para a nossa transformação. Uma perda financeira muito grande, né? Um desafio muito grande. Todos nós, cada um de nós vive. Às vezes a gente vive tudo isso junto, tá? Não é para dar má notícia para ninguém, mas às vezes tudo isso vem junto. O quanto será que não tem nisso uma mensagem para que a gente se organize mais? Mas a verdade é que a gente fala, eu não consigo. Quando eu vi, pronto, já me perdi, já me estourei nas contas. E é um convite talvez para que a gente perceba que eu parando, eu vou observar pessoas que vivem numa escassez, às vezes muito maior do que aquela, e a gente passa a desenvolver uma menor necessidade de tantas coisas. A pandemia nos ajudou muito nisso, porque estávamos tão limitados em tantas coisas que nós tivemos o convite de aprender a apreciar o sol pela janela, porque a gente não podia sair de casa. Então, abrir a janela e tomar um café de manhã, nossa, era tudo de bom. E a gente aprende a valorizar essas coisas. Os pequenos. Tá na moda ser minimalista, né?
não tá? Não tem esses termos todos? Você percebe como nesse processo nosso de evolução e desenvolvimento, a gente consegue dar mais recurso para que as crianças, desde pequena, desenvolvam esta possibilidade de expressar seus sentimentos. Eu estou triste. Então tá bom, eu entendo que você está triste, eu posso te ajudar, mas a partir daí a gente vai seguir. A gente vai ver o que a gente pode fazer. Às vezes a gente tem que seguir triste mesmo. Mas entender isso, conter isto. E sabe por que isso tudo não só vale a pena, mas é o nosso caminho? Lembra que eu falei que nós estamos no capítulo 5º? Bem-aventurados os aflitos. Kardec recebeu inspiração, foi orientado pela espiritualidade na organização do Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou trechos do Novo Testamento, passagens, mensagens dos Espíritos, como eu digo sempre, todas elas nas instruções dos Espíritos, não necessariamente, mas lá. E os 4 primeiros capítulos, ou seja, 1, 2, 3, 4, que antecedem este capítulo 5, eles nos trazem a base da doutrina espírita, a verdade, a realidade. Primeiro, fala sobre a lei imutável. Jesus, aquela passagem que Jesus diz, olha gente, eu não vim aqui mudar nada não, viu? Eu vim aqui fazer cumprir a vontade do Pai, o Pai Criador, Criador do amor, Criador de amor, perdão, que nos criou para o amor, que vamos evoluir. Este é o nosso caminho de evolução. Depois a gente tem também a passagem que fala o quê? Existem muitos mundos, a palavra chique, pluralidade dos mundos. Fala da nossa imortalidade, que está o pulo do gato da doutrina. E também da reencarnação. Nesses 4 capítulos está toda a verdade dita. Somos imortais, precisamos nascer e voltar aqui no planeta dos remédios, muitas vezes, para aprender, para melhorar, para exercitar estes conflitos, estas aflições, entendendo que elas são oportunidades para a nossa transformação, tendo a certeza de que somos imortais. Somos criação de Deus, somos seres em aprendizado, e isso nos dá a possibilidade de agradecer estas aflições. O que parecia tão estranho no começo, quando eu falei do capítulo Bem-aventurados os aflitos, hoje nós podemos então agora dizer sim, que bom que temos essas aflições, porque cada um é tocado naquilo que mais lhe é importante, viu? Observem, olhem do lado. Vocês vão ver, aquele é da doença, aquele é do trabalho, aquele é da relação da família, aquele é do exercício, fazer ginástica, aquele... Enfim, das coisas mais comuns, como das coisas mais desafiadoras, tenhamos a certeza de que a nossa melhor atitude é a tudo darmos graça, porque o Pai está conosco. A mudança vem de nós. Não adianta acharmos que vem de fora. E ainda bem que eu estou encerrando para dizer, porque senão todo mundo ia levantar e ir embora, não adianta vir no centro espírita achando que tudo vai se resolver. Aqui a gente vai receber recursos, a gente vai receber muito amparo para que tenhamos força, estrutura para perceber tudo isso. Mas aprendermos acima de tudo a confiar neste Pai de amor que está conosco e tudo quer para o nosso bem. Que assim seja.